Boa tarde, senhores telespectadores. Estamos de volta aqui ao vivo no canal 23 da NET, na Primer TV, com o programa Show da Tarde. E hoje, frente a frente aqui comigo, gente, ele é super polêmico, o pai Silvio de Ogum. Tudo bem, pai Silvio, como estamos? Tudo bem, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores e boa tarde, muito axé, que seja uma tarde de axé, que seja uma entrevista de axé e que as minhas opiniões aqui sejam construtivas e que ajude, né, o pessoal, aos filhos, ao pessoal do culto, a se elevar. A nossa intenção aqui é levar o culto à nossa tradição, à nossa religião. Axé para o pai também, né, assim gente? Seja. Axé para vocês em casa, eu também que estou aprendendo aqui no espaço voltado para religiões. O pai Silvio de Ogum, ele é um homem muito polêmico e sábio, hein, gente? Ele é muito sábio também. Obrigado. Olha, que maravilha. Pai Silvio, me fale sobre os rituais da sua religião, que é Almas de Angola. Quais são os rituais dela? Na verdade, ela é um ritual unificado, né? É um ritual unificado. Nós somos, hoje, feito uma estatística pelo pesquisador Pai Giovanni Martins, nós somos 95% dos terreiros aqui formam esse ritual. É um ritual que veio do Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, a nossa matriarca, que se chamava Mãe Ida, ela foi até o Rio de Janeiro para adquirir alguns fundamentos, porque ela era uma umbanda, ela era umbanda também, é uma umbanda tradicional. E lá ela conheceu o pai Luiz de Ângelo, onde ela, lá por volta da Segunda Guerra Mundial, 1945, desculpa, e veio para Florianópolis, é onde aqui surgiu o ritual, ela montou esse primeiro terreiro de Almas em Angola aqui. E aí foi tendo seguidores, outras casas foram sendo, por seus filhos, né, seus seguidores foram sendo abertas, e até hoje ela existe. Só que assim, existe hoje uma divisão de Almas em Angola numa época em que ela se transformou, né, devido a Mãe Ida ter feito a sua ida a outros rituais. Ela foi a outros rituais, vamos dizer, de candomblé, não vamos citar os rituais, mas de candomblé. E ali o pai Evaldo, que era filho dela, eu acho uma pessoa fundamental dentro do ritual, ele teve essa definição, ele foi chamado de decodificador, porque ele acrescentou, ele unificou a nossa época de hoje, ritual Almas em Angola, que é o que praticamos hoje. Hoje diz que existem dois tipos de Almas em Angola, o antigo ou o tradicional e o ritual atual, que é o de pai Evaldo de Oxalá, que foi filho de Mãe Ida. Eu considero, na verdade, uma unificação. O ritual de Almas em Angola é um só. Só que eu acho que essa parte que o pai Evaldo trouxe facilitou bastante os dias de hoje. Perfeito. E essa divisão da antiga e da atual, ela tem assim... Você saberia me explicar qual é a diferença de ambas? Na verdade, a diferença é porque foi acrescentado alguns fundamentos ao ritual, que no tradicional não existia, era mais simplificado. Então, não simplificado por ser simples. O pai Evaldo adquiriu alguns fundamentos que ele trouxe de conhecimento, e pelas entidades dele, até está no livro do pai Giovanni, que ajudaram ele também a colocar fundamentos em que nós possamos fazer um ebó, podíamos fazer um ebó, e outros rituais, que no caso resumindo, né, porque estamos pelo tempo, que foram fundamentados e incluídos dentro da Almas em Angola hoje. Jogo de búzios também, né, foi da época de 1990 para cá, não quero me enganar um pouco na data, mas foi também incluído por pai Evaldo, mas sempre também com o apoio de Mãe Ida ao seu lado, ou de Vó Ida, né, como nós carinhosamente gostávamos de chamar. Eu não digo só pai Evaldo, eu falo de outros sacerdotes fundamentais da nossa religião. Mãe Ilka de Inhansã, né, Mãe Avelina, Mãe Dilma, aos seguidores de Almas em Angola que conhecem todos os nossos ancestrais, vamos chamar de ancestrais porque nos trouxeram sabedoria para continuar o nosso ritual, nós temos muito que agradecer a eles. E eu espero que dentro da religião, o ensinamento de simplicidade que eles nos deram, o ensinamento daquilo que nós queríamos aprender, que é o quê? Fazer a caridade, siga e continue sendo imposto. Dos que estão agora e os que estão fazendo hoje as suas obrigações para atender sua casa de santo. Perfeito. Pai Silvio, me responde a pergunta que não quer calar. Com os tempos atuais, os tempos que estamos vivendo agora, muitas pessoas assumiram a sua religião. Andam com mais vontade, andam com roupas da sua religião.
Na sua opinião, sua religião sofria algum tipo de opressão, por isso que não era tão exposta? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, a nossa religião ela ainda sofre. Uau! Ela sofre muito ainda, discriminação. Tanto que dia 9 agora é um dia D. Para nós sobre a emulação em oferta aos orixás. Né? Essa lei que surgiu, que está lá para ser, vamos dizer, ser feita, né? Ser sancionada, que, olha, vai mexer na estrutura base dos rituais afro, né? Que fazem os rituais de emulação de oferta aos orixás. Teremos muito problema com isso. Eu acredito que não, porque vai na Carta Magna que nós temos todo o direito de culto. E isso vai mexer na Carta Magna, é o nosso culto. Eu tenho o direito de fazer oferta ao meu orixá. Né? A partir da hora que você vai em um lugar, né, em que, se você come um frango, desculpa, eu vou ser bem manezinho, eu não sou mais, sou gaúcho, você come o frango, você come ele em pedaços, né? Aquilo ali ele foi cortado em algum lugar, ele foi distribuído em algum lugar. Frigoríficos fazem isso. Senão nós não comeríamos frango. O nosso ritual ele usa as partes principais de axé, que vão ao orixá representativamente, e a carne ela é dividida, ela é feita para os que estão assistindo. Todos vão se alimentar daquela carne que tem o axé daquele orixá. Então é uma coisa sagrada, para nós é sagrado. E por que tirar o nosso sagrado? Essa parte sagrada que eu digo é as partes que são colocadas aos orixá, como eu falei para vocês, só que aquela parte que sobra da criação, ou da oferta, né, ela nos traz axé. Porque todos se reúnem junto para fazer, para comerem junto, né? Para fazer o AG1 que nós falamos, né? Todos juntos. Isso é muito importante. Então não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas e dizer, eu corto. Ou não vamos querer dizer, eu não corto. Ou se tiver essa lei, eu não vou cortar. Cada um vai ter uma ideia do que fazer ou não. Né? Mas enquanto nós lutarmos e tivermos união, a união que está faltando dentro do ritual, eu acho que isso é a base de tudo. Se não tiver isso, com certeza, se essa lei não ser sancionada agora, mais tarde vai acontecer de novo. Até porque é usada para alimentação. Usada para alimentação, exatamente. Eu até confesso, quando eu comecei a conhecer algumas religiões, a gente fica um pouco amedrontada mediante a tudo. Só que hoje, na nossa abertura, até porque ele viria aqui, a gente falou sobre o pré-julgamento. Eu falei sobre o pré-julgamento. E realmente existe um pré-julgamento em todas as religiões. Não é somente nas almas em Angolas, na Umbanda, no Candomblé, na religião católica, no catolicismo, na cristã, no evangélico. Existe, um pré-julgamento de todas as religiões. Só que a partir do momento que você começa a conhecer e a estudar tal caso, as coisas ficam bem diferentes. Exatamente. Ficam bem diferentes. Então, assim, quando se é utilizado, agora a gente vai mexer um pouco numa ferida, né? A gente, assim, quando se é utilizado algo para fazer o trabalho ali de vocês, honrar a religião que tem, vamos pensar também, como ele falou, nas partes também que foram utilizadas para o nosso alimento. Na minha religião, na religião dele, todo mundo se alimenta. Então existe uma amputação, ou até mesmo uma castração de alguns valores ali. Então a gente também tem que pensar muito bem nisso. Exatamente. É a crítica do que não sabe, né? Exato. Pela crítica do que poderia ver e não criticar. Exato. Que é a alimentação em conjunto que a gente faz depois, né? E é um trabalho muito bonito que vocês fazem. Sim. Muito bonito. Por exemplo, tem a maioria dos evangélicos que eu conheço, eles não consomem bebidas alcoólicas. É algo maravilhoso, eu acho muito bonito no evangélico. A minha mãe, ela é evangélica, ela é da Assembleia de Deus, então eu quero mandar um abraço para todo o pessoal aí das outras religiões. O espaço também está aberto aqui, tanto para o pessoal que está aqui de Almas de Angola, todas as pessoas estão aqui para a gente poder aprender, para a gente poder acabar com essa, literalmente falando, essa rixa que existe entre religiões. A gente não vai mudar o mundo, né, pai? E todos, na verdade, ninguém ficará aqui. Exato. Só que cada um acredita para onde vai. Exato. Você me entendeu? Os evangélicos têm a doutrina deles, nós temos a nossa. Para onde vamos? Mas para algum lugar nós vamos.
Ninguém vai ficar nessa terra. É Exato. isso que tem que entender, gente. Para que brigar aqui, se mesmo com a sua doutrina, cada um sabe que vai um dia deixar aqui. E todos acreditam no Criador. No Criador. E a palavra-chave, fé. Sem Deus, o que existiria? Nós estaríamos aqui agora, eu e você, nessa entrevista. Exato. Né? Deus, Olorum, né? Vamos em outras religiões, né? Outras que não estaríamos aqui. Então nós temos que acreditar num Deus, sim, um Deus único. Só que esse Deus único, ele é tão bom que com certeza ele não criticaria o seu filho porque ele é diferente do outro. Tanto é que, eu não sei se vocês têm o hábito de ler a Bíblia, ou como é que funciona. Vocês leem a Bíblia? Sim. Na Bíblia diz que Jesus, ele nos perdoa 70 vezes 7 ao dia. Foi isso que eu aprendi. Entende? Sim. Então, quem somos nós de pré-julgar, de julgar, ou até mesmo condenar uma pessoa? Nós não temos esse direito. Até porque nas nossas aberturas religiosas, agora falando do ritual Almas em Angola, e também da Umbanda, que eu acredito que também faço, alguns rituais que eu participei, nós fizemos orações, nós louvamos a Jesus Cristo. Existe uma frase que os meus irmãos de Almas em Angola, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E os médiuns da corrente respondem, para sempre seja louvado. Exato. Então essa tradição católica, ou essa tradição espiritual de Jesus, também está muito próximo a nós. Né? Os escravos, eles foram, querendo ou não, alguma parte da escravidão teve essa parte católica também. Né? Os índios tiveram, os jesuítas também, se eu não me engano, o padre Anchieta foi levar o catolicismo aos índios. Né? Hoje os índios aqui, você não vê os índios como lá na Amazônia, só no fundo da Amazônia. Lá no fundo da Amazônia você vai ver os índios daquele jeito como são. Aqui você vai ver ele de roupa, você vai ver ele de veículos, você vai ver ele bem já modernizado. Até com o WhatsApp, gente. Esses dias atrás eu conversei com um índio, tá? E ele estava ali, ó, no WhatsApp. Exatamente. Eles estão bem modernizados. Falando em WhatsApp, falando em rede social, né? Me desculpa quem faz. Mas para mim é deturpar a nossa religião e botar ela no chão. Né? Não existe entidade espiritual que vamos dizer, jogue búzios pela internet. Eu não, pelo menos é a minha opinião. Quem estiver contra, tem a sua opinião. Eu tenho a minha. Desculpa eu falar desse jeito, é o meu jeito de falar. Até que ela disse que eu poderia falar, né, a minha opinião à vontade. Mas assim, ó, uma entidade, não vou dizer o nome da entidade, com o búzios, que é uma coisa sagrada, é uma coisa que se usa intuição, se usa prática, né, de frente para uma câmera, né, falando da vida da pessoa, né, eu queria saber em que século existia isso. Em que dia, ou que ela já teve nessa terra, essa entidade, ela tinha o WhatsApp na época. Então, esse tipo de coisa, essa mistura da modernidade hoje com o espiritual tem um limite. Tem um limite sério e isso anda acontecendo bastante, muito. Entidades fazendo lives pelo Facebook, pessoas... isso, para mim, é uma deturpação do nosso tão querido ritual. Né? Eu digo ritual em geral, do nosso ritual africano, lindo, maravilhoso. Né? As pessoas não entendem que a Umbanda é a única religião brasileira, a única religião criada aqui no Brasil, criada que eu digo, ela foi fundamentada no Brasil por Zélia de Moraes. Ali começou e de lá para cá veio todas as outros rituais de Umbanda. Umbanda esotérica, temos a Umbanda cruzada, a Umbanda traçada, e temos Umbanda com Quimbanda, mas a primeira Umbanda foi de Zélia de Moraes, brasileira. Brasileira. Então temos que dar valor às nossas também, às nossas raízes, que é a Umbanda. Né? Se for falar do pessoal do Candomblé, eu amo o pessoal do Candomblé. Posso citar uma pessoa que de coração aqui, hoje eu posso citar o nome dela, ela não está mais entre nós, foi Paileco. Paileco da nação Angola. Foi o único sacerdote que, para mim, na minha vida, que eu comecei com 18 anos, foi o único que jogou os búzios realmente como se, naquela época eu não entendia bem, jogou os búzios para mim, para a minha vida. E tudo que ele falou aconteceu. A simplicidade com que ele jogou, né, é aquilo ali que valeu, a simplicidade dele. Então temos que dar valor à nossa ancestralidade. Então, minha mãe biológica, Lady Xangô, ela que me criou dentro da espiritualidade, com 6 aninhos entregando cachimbim para Preto Velho. A minha zeladora, Tatalorixá, mãe Alice de Oxóssi, a ela devo tudo. E não sei se ela está me vendo nesse momento, ela pode ter certeza que todos os ensinamentos dela eu vou seguir. Todos.
seja simples, é simples, a senhora aprendeu simples, é simples que a senhora me ensinou a ser. E é assim que nós vamos. Modernidade, ela tem um limite, mãe. E a senhora me ensinou isso. Olha, lembramos aqui que todas as religiões estão abertas aqui nesse espaço para vir aqui expor também. Falando em Búzios, algo muito polêmico. Gente, vamos cutucar. Ele falou assim para mim, olha, eu sou muito polêmico, pode me perguntar tudo, então tudo que eu quero saber eu pergunto para ele. Sem problemas. Búzios, como que eu posso jogar Búzios? Ele me dá um caminho para minha sorte? É isso? Bem, eu sempre que eu vou dizer consulente, não gosto de chamar cliente, consulente, vem à minha casa para abrir os búzios, abrir o IFA, eu dou duas explicações para ele. Primeiro, você já jogou cartas? Ele vai dizer já. Então, geralmente, antigamente se dizia que foi ver a sorte, né? As cartas, elas funcionam sim, com uma boa percepção e usando na seriedade. O búzios é a mesma coisa, né? O búzios, ele está ali para ver os caminhos da pessoa. Odu, ver os caminhos. Qual é o caminho? Você está com um problema? Você vai perguntar, o búzios vai dar. Você segue aquele caminho ou segue o outro. Você vai ter esse caminho ou outro. Então, a certeza que o búzios me dá, que os odus me dão, é o que eu vou passar para a pessoa. Porém, não pode virar uma mercantilização. Você querer viver do búzios nesse sentido, sabe como é, Janice? Lenice. Janice, desculpa. Você querer viver do búzios em duas situações, tá? Se a pessoa está ali e simplesmente você vai passar o caminho para ela e você vai dizer assim para ela, você precisa apenas acender uma vela, você já vai conseguir. Acenda uma vela ao orixá, faça seus pedidos, entregue uma oferta, uma oferenda ao orixá, que você vai conseguir. Ah, mas é só isso já vai funcionar. Agora, a pessoa ou o sacerdote, entre aspas, que diz que vive do búzios no seguinte sentido, que eu critico muito. Eu posso criticar sim, assim como tem colegas meus, irmãos meus que criticam. Tá? A pessoa está ali. Você abriu o IFA, você abriu os búzios. A pessoa não precisa fazer uma ebola, simplesmente tem que acender essa oferta que eu falei para você. Mas aí vem aquele sentido, não. A senhora precisa fazer um ebó grande, senhora. Senão a senhora vai morrer, seu irmão vai morrer, sua avó que já morreu. Até sua avó que já morreu pode morrer. Porque eles tentam de tudo. Na verdade, eles tentam de tudo. Tá? É aí que entra. Quanto será? Você vai ficar com medo? É a primeira vez que você está jogando búzios, você vai ficar com medo? Um sacerdote falando aquilo para você, você fica com medo. E você vai dar o valor que ele vai exigir. E que não é pequeno. Para fazer um simples ebó que você pode até fazer gratuitamente. Aí fica a mercantilização do jogo de búzios. Né? É a minha opinião. Né? Muitos que estão aí fazem. Muitos que eu conheço fazem isso. E eu não indico essas pessoas para outras pessoas que às vezes não conseguem ir até a minha casa e pedem um lugar mais próximo. Né? Então, assim, eu não sou o dono da verdade, não. Eu sempre digo, não sou o dono da verdade. Não sou mesmo, mas eu falo o que eu penso. Certo, gente? Então, assim, quando você fala o que você pensa, você pode ter a crítica e você pode ter aquelas pessoas que aceitam. Eu aceito crítica sem problema nenhum. Vamos dizer assim, é uma limpeza espiritual em que você usa elementos, né? Esses elementos é que vão fazer simbolicamente com aquela energia tirar aquela negatividade da pessoa, né? Existe ebós para vários problemas, certo? Vários problemas, né? Vamos voltar à polêmica. Eu acredito, aos sacerdotes de candomblé, vocês têm uma base muito forte em ebós, muito bonito o ebó de vocês, eles são bem completos. A Almas Angola tem ebós, sim. Mas eu volto a dizer para ti, a polêmica vem aí. O nosso ritual Almas Angola, ele tem os ebós do ritual, que não são tão complexos, certo? Rituais que nós aprendemos, sacudimentos, que a gente nós falamos sacudimentos, tem uns que são feitos na cachoeira, outros são feitos numa casa de segurança, dentro do terreiro, Ilê Axé de Candomblé. Vou falar de terreiro, né? Que é a casa das almas, onde estão plantadas a força e energia das almas. Então, o que acontece? A nossa Almas Angola, falando por mim, né, os nossos ebós, eles não são tão complexos. É onde acontece o quê? Você viu um ritual de Queto, você viu um ritual de Angola, bonito, são coisas bonitas, você pega aquele material, junta com o nosso e faz um ebó só. Aí você já está misturando as coisas. Né? Então, ainda pratico o sacudimento simples, que vai canjica, que representa o nosso Pai Oxalá,
né, para trazer energia que vai sobre a pessoa, e outros materiais, a pipoca, simbolizando a pipoca o deburu, né, simbolizando o nosso pai Obaloaê, e outros elementos que são passados no corpo da pessoa, na matéria da pessoa, para que aquela matéria, aquele elemento simbólico possa tirar toda a negatividade, junto com orações, né, com rezas, palavras palavras que são faladas na hora, em cada elemento que é passado na pessoa, certo? Só que assim, volto a dizer, a pessoa tem que estar ali consciente do que está falando, que é para ajudar a pessoa. Não pelo o valor que ela está pagando, né? Ah, mas o ebó cobra? Você pode me perguntar, tá, pai, mas espera aí, você cobra ebó? Sim, eu cobro um valor simbólico, sim. Simbólico não é exagerado. E com esse valor que eu consigo comprar alguns elementos para o meu orixá. Então, na verdade, eu estou trabalhando para a pessoa, automaticamente estou trazendo o axé que eu estou dando para a pessoa, ele está dando para o meu orixá. Porque hoje tudo você precisa do dinheiro para comprar. Mas é simbolicamente. Assim também como cobro também, se é para falar em valores, também cobro o meu jogo de búzios também, eu tenho um valor que vai para minha casa, vai para comprar os materiais para minha casa, que são velas, são várias coisas que se usam dentro da casa de santo. Na verdade, era essa uma pergunta que eu ia fazer, né? O búzios, as cartas, eu nunca joguei. Foi sempre uma curiosidade que eu tive. Então eu comecei assim a querer me aprofundar em algumas religiões para eu não fazer mais errado. Como também esse espaço que a gente deu aqui para todas as religiões, não foi a gente chegou aqui, eu quero fazer agora um espaço para religiões. A gente faz um estudo, a gente vai lá. Não é assim você chegar e abrir uma emissora para religiões. Até porque existe um conflito religioso. Muito grande. E não é somente um conflito religioso, também é político. Porque... muito grande também. Exatamente. Quando diz assim, política, religião, time de futebol e amores não se discute, a gente às vezes coloca no ouvido e sai pelo outro, mas é a mais pura realidade. É incrível. Então, a respeito dos búzios ali que eu falei, uma vez eu perguntei para um outro rapaz que esteve aqui, ele falou também isso para mim. Porque vocês também investiram nesse estudo. Como uma outra pessoa também que fez uma faculdade, um médico fez uma faculdade, investiu. Exatamente. Me corrige, pai, se eu estou errada. Exatamente. O pastor da igreja evangélica também, ele precisa daquele valor do dízimo, o que for, lá para a igreja dele, ou até mesmo o pessoal de Testemunhas de Jeová, qualquer outra religião, o padre também precisa, nós temos que respeitar, porque existe uma estrutura para você poder manter. Agora, quando há o exagero, como o pai falou aqui, é meio complicado, gente, é meio complicado. Eu tenho certeza que o pai Silvio ele já se deparou com a seguinte conversa. Eu fui em tal lugar e a pessoa me tirou tudo. Porque eu conheci pessoas que venderam até carro para fazer trabalhos. Com certeza. Já teve fatos assim? Perdi a conta. Exatamente. Então, hoje em dia, é quase que normal. Aí você pergunta uma coisa para a pessoa. Né? Você pergunta uma coisa para aquele consulente. Tudo bem, vamos ajudar você. Né? Você praticamente foi enganado. Primeiro que deveria procurar já a polícia. Já fazer um boletim de ocorrência tem que, se começar a fazer esse tipo de coisa, muita coisa vai acabar. Desculpa eu falar desse jeito. Não, mas tem que ser. Que ali, na verdade, ela foi, como é que eu vou dizer? Ela foi completamente enganada, né? Foi tirado um valor dela exorbitante e não aconteceu nada. Então, se não aconteceu, não rendeu, não gerou o que ela procurava. E aí, como é que fica a situação? A pessoa, ela fez aquele pagamento para ter uma melhora, mas não surtiu efeito. Quando alguns sacerdotes não se escondem dentro de casa, porque o trabalho não deu certo, e existe esse tipo de coisa, por isso que a nossa religião, às vezes, acontece esse tipo de crítica. Então não se escondam. Não deu resultado, tente de novo, ajude aquela pessoa. Aí esses consulentes vão até outra pessoa, conversar com outras pessoas, pedir ajuda. Certo? Ah, mas eu vou ter que pagar aqui também? Nossa. Ela já vem, assim, ela não tem mais o que pensar. A atitude dela é completamente fica perdida. Então, o que você faz? Você tenta um tratamento com ela, né? Tem que jogar búzios de novo? Tem. Porém, jogar búzios para ver o que precisa para melhorar aquilo que já aconteceu.
E eu tenho bastante curiosidade sobre jogar búzios, jogar cartas. São tudo coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. E isso não são trabalhos que falam. Não, eu particularmente não concordo que quem jogue cartas, eu digo baralho, eu não digo tarô cigano, eu não digo carta cigana, né? Que isso é uma outra situação. Eu digo esse baralho comum, sabe? Porque ali eles estão vendo o futuro da pessoa. Eles estão indo pela intuição do jogo, certo? Existia na cidade onde eu morava, em Araranguá, antes de vir para cá, uma senhora que, sem dúvida nenhuma, ela tinha esse dom. Porém, os búzios, eles têm uma abertura, né? Eles têm aquela abertura do búzio, é um portal para os orixás. Então é ali que os orixás vão responder. Agora, os orixás responderem numa carta, num baralho de sorte comum, eu não acredito muito. Não estou discutindo quem acredita, mas os orixás entrar dentro de um jogo, eu não acredito muito. Né? É a minha opinião. Apesar que quem está ali, às vezes, jogando baralho, também joga búzios. Às vezes tem pessoas que jogam búzios aqui, jogam o tarô aqui, então eles têm essa mescla e conseguem tirar uma pergunta para a pessoa. Mas eu acho que, sobre os orixás, realmente, só os búzios. Só os búzios mesmo. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Não estou dizendo que quem quem joga baralho, não posso dizer, você tem que dar comida para tal orixá, ou o seu orixá está cobrando. Ali pode existir você precisa ter uma entidade ao seu lado, concordo? Ela está vendo uma entidade. Agora, dizer um trabalho ou um ebó dentro do jogo de cartas, eu não acredito muito. Desculpe quem joga, é a minha opinião. E o que é entidade, pai Silvio? Entidade é um ser espiritual, né? É um ser espiritual. E dependendo da religião ou da doutrina que você tem, ela pode ser chamada pode ser entidade espiritual, pode ser um ser de luz, né? Pode ser uma entidade, pode ser um orixá. Eu aprendi aqui em uma outra conversa que eu tive com um outro pai de santo, o sacerdote, eu peço desculpas às vezes das minhas perguntas, até no final eu sempre pergunto, eu sempre falo, né, se teve alguma que ficou constrangida, porque eu quero aprender, como um monte de pessoas estão lá do outro lado da telinha e também querem aprender. Exatamente. Até para a gente não fazer um pré-julgamento, porque quem pré-julga não é inteligente. Desculpa. Com certeza. Primeiro, a pessoa inteligente, ela tem que conhecer a coisa, para depois ela poder julgar, e mesmo assim não tem esse poder. Então, assim, já me falaram uma vez que tal pessoa estava com um encosto. O que é encosto? Encosto, na verdade, é uma entidade, vamos falar do encosto em si, é uma entidade que ele se apropria, né, da energia da pessoa. Vamos dizer que você tem um parente seu, vamos pelo lado melhor, né? Vamos para esse lado mais simplificado. E esse parente seu, ele não aceitou a morte dele, né? Então, particularmente, ele vai continuar ali, até ele achar o caminho dele, né? Preso a quem ele mais gosta, que é a família, geralmente a família, né? Geralmente a família. Então, aquela pessoa em que aquela pessoa que está fragilizada, né, ou está bem mais fragilizada com o que aconteceu com ele tenta se aproximar, mostrar que está ali. E, em vez de ajudar ele, às vezes atrapalha essa entidade. Entidade, podemos chamar encosto também de uma entidade, né, que está necessitando de luz, de caminho, de ensinamento espiritual, para que ele mostre que ele está em outro plano espiritual, né, mas só que ele ainda não entendeu. A partir da hora que ele começa a atrapalhar a sua vida, começa a estar no seu lado, né, tentando mostrar que está ali, né. Exemplo, se você tem um parente que faleceu, ou um avô, e gostava de fazer carinho no seu rosto, gostava de abraçar você, ele vai tentar fazer espiritualmente, só que ele não vai conseguir. Isso, a partir da hora que ele tenta fazer isso, a energia que ele está hoje, como ele não aceitou, se torna uma energia, não vamos dizer que é uma energia positiva, mas é uma energia no astral que ele precisa evoluir. Ele acaba passando para você, tentando essas reações, vendo o seu sofrimento também pela perda dele, no caso, né, do seu ente querido. Então, a partir dessa hora, se torna um encosto, né? Dentro da nossa religião, às vezes dizem, fulano me mandou uma entidade ruim, que vamos facilitar chamando de encosto, que nós chamamos de egum, né? Mas fulano me mandou, tenho certeza. Não, para ter certeza você tem que realmente procurar algum lugar que diga, ou uma entidade também que diga que você está, e provar que você está. Porque senão é mais uma forma de ser usado esse seu sofrimento para uma outra coisa que não é boa. Mercantilização.
Olha, lembrando que esse espaço aqui é voltado para a religião e que cada opinião é única, gente, então vamos respeitar. Lembrando Sem disso. problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, todos têm o direito de me criticar. O meu Facebook já teve outras polêmicas no Facebook, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que é assim, se você critica alguém, como ela falou, você tem que ter um pré-julgamento, tudo bem. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu acredito que os meus irmãos de orixá que estão acompanhando esse programa de hoje, né, a maioria que me conhece sabe que eu sou assim. Porque como eu estou falando com ela, eu falo com vocês. Né? Por isso que às vezes sabe, dizem assim, o pai Silvio ele é muito rude. Olha, o pai Silvio ele é meio rude, tem muita regra. Então, eu vou noutra casa, gosto de ser amigo dele, mas para a casa dele eu não vou. Não tem problema nenhum. Nós temos filhos, minha casa tem 18 anos, com o mesmo tempo de casa. 18, 17, 16, 15, 14 anos. Nos aceitam como nós somos, eu e minha esposa, mãe Tatiana de Oxum. Eu não toco a casa sozinho, eu toco com ela. É a minha companheira. Sem ela, eu acho que eu não estaria hoje aqui, viu? Porque nós passamos por problemas iguais a qualquer pessoa. E eu acho que uma companheira que está no nosso lado, que eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho a minha tristeza, eu tenho meu sofrimento, eu já tive vontade de fechar minha casa, mas com uma pessoa, uma companheira, ao lado que diga assim, não, você vai para frente porque você tem esse potencial, não tem ninguém que consiga nos derrubar. É verdade, às vezes é somente uma palavra, né, pai Silvio? É incrível, falou tudo. Eu sei que a religião de vocês não tem uma federação, né, que não é reconhecida. Já teve algum problema com a segurança pública aqui de Santa Catarina, ou qualquer segurança? Nós estamos falando de denúncias, de ligações. Já teve algum problema que deu uma alta sanção para o pai? Bom, comigo eu tive assim que eu abri meu terreiro. Né? Em 2000 eu tive com um vizinho, que geralmente o problema começa com os vizinhos, pelo toque do tambor, ou pela própria, vamos dizer, de não gostar do ritual. Né? Eu tive esse problema. Na época nós tínhamos a Seucasc, era uma federação que a maioria dos terreiros de Almas Angola, ou não, eram filiados a essa federação. Essa federação ela foi, depois que a presidente, Mãe Shirley, que graças a Deus é uma pessoa que me ajudou muito também no meu segmento, ela partiu. Né? Essa federação ela teve um outro sacerdote, que não vou citar o nome também, que tentou bater no peito para levar em frente, mas a falta de apoio, como sempre, que nossa religião não é que nem os evangélicos que são unidos. Eu concordo, por isso que eu admiro os evangélicos, a união que eles têm, ela acabou sendo extinguida. Ela acabou sendo extinguida, essa Seucasc. Existem outras federações, sim. Né? Até já fui cobrado pelo Facebook de um diretor, de um presidente de federações. A minha existe, hein? Não esquece de mim. Né? Mas não vai ser esquecido. Eu estou falando da Seucasc em si porque ela marcou muito a época de 1980. De 70 para 80. Por quê? Porque realmente ela me salvou. Nesse dia que eu precisei, eu fui até a delegacia de polícia, no plantão. Eu estava incorporado, a minha entidade foi embora. E um esposo de uma filha de santo que era policial foi comigo até a delegacia da Palhoça. Né? Chegando à delegacia da Palhoça, falei com o plantonista me disse, olha, mostrei o alvará para ele. Ele disse que aquele alvará de funcionamento para ele valia sim, porque era um alvará religioso. Porém, eu teria que voltar no outro dia para as sessões de jogos e diversões. Eu não entendi muito bem jogos e diversões, mas era o departamento que que expede os alvarás. Né? Levei o meu alvará no outro dia e ele simplesmente me disse assim, olha, o problema é o seguinte, o seu alvará funciona, eu posso lhe dar um alvará para uma festa, você vem até a delegacia, a gente dá um alvará para tantas horas, tal. Só que o barulho ele não existe alvará que proíba o barulho. Se você estiver incomodando alguém, esse alguém vai vir fazer um BO e nós temos que passar isso para frente, até o juizado de pequenas causas, isso vai dar um trabalho para você. O que eu aconselho, muito bem atendido até para deixar bem claro aqui, né, se fosse mal atendido eu também ia dizer, fui muito bem atendido, esqueci o nome do agente agora, que faz tanto tempo. Ele me disse assim, olha, eu aconselho, se a viatura policial bater na sua porta e pedir com delicadeza, ele foi bem claro, por favor, vocês podem baixar o som dos tambores ou o som dos instrumentos da sua religião? Qual a nossa... Bom, não temos outra alternativa, né? Ele está dentro ele pediu para baixar, é lei de silêncio, nós vamos baixar o volume. Na segunda vez, eles explicam bem, isso já aconteceu em outros terreiros que eu fui. Na segunda vez que nós tivermos que vir aqui, que nós tivermos que voltar aqui,
aí a gente já não vai pedir para baixar. Nós vamos ter que, isso pelo menos é o que eu fiquei sabendo e já aconteceu, nós vamos ter que recolher os seus instrumentos musicais. Não quer dizer que vão entrar na minha casa, vão pegar à força. Apesar que já aconteceu numa casa em Jaraguá do Sul, se eu não me engano. Entraram numa força, mas foi em outro caso, certo? Você vai levar os tambores até ele, diz ele que vai para o fórum, e lá para o fórum vem os trâmites legais. Só que hoje eu acho que a Polícia Militar ela tem uma outra ideia sobre isso, acho que já foi mais... Tá? Eu já tive em outros terreiros, a Polícia Militar foi acionada e o atendimento foi outro. Eu não sei se é de comandante para comandante da Polícia Militar que tem que passa isso aos seus subordinados, porque é uma outra situação. Já aconteceu da polícia ir 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque ela entendeu que, às vezes, a pessoa que está ali reclamando, ela não está reclamando do barulho, é perseguição. É para parar com o barulho. A única alternativa é chamar a polícia. Só que hoje eu estou vendo que não é assim. E a polícia, simplesmente, ela pergunta para a pessoa, ela vai ter que se identificar quem chamou. Ninguém quer se identificar. Então, não se identificando, não tem denúncia. Não tendo denúncia, eu posso continuar. Até porque, muitas vezes, mentem o nome, né? Com certeza. Aí, até para não ter. Mas é algo, o pai Silvio falou algo bem sério. Às vezes existe a perseguição religiosa é muito grande. A pergunta que não quer calar agora vai aí para os nossos amigos que têm um poder mais alavancado. Vocês pagam todos os impostos, né, pai Silvio? Por que será que não tem um alvará para vocês, né? É que, na verdade, o religioso em si, as igrejas evangélicas ou qualquer tipo de templo, né, ele é isento, né, do IPTU. Né, ele não é feita essa cobrança. Mas o que acontece? Como cidadão, eu pago impostos. Exato. Era isso que eu queria tocar nesse assunto. Exatamente. Mas, enfim, como existe algumas demandas e algumas sanções para os políticos, né? Então, vamos lá, vamos estudar algumas coisas a respeito disso. Gostaria, pai Silvio, que você fizesse algumas colocações aqui para a gente. É possível fazer isso? Sim, com certeza. Esse espaço agora é todo seu. Bem, eu acho que todos os sacerdotes que tiveram aqui, o propósito era eu acho que único. Né? União, gente. Menos arrogância e mais união entre as casas em si. Né? Eu acho que assim, vamos tirar como exemplo os evangélicos, vamos nos unir. Dia 9 está aí, a lei está chegando. E se essa lei for sancionada, o que vai acontecer conosco? O que vamos fazer? Temos proposta para não usar mais a imolação, usar ervas, usar açúcar. Não acredito nisso. Aí não vamos deixar de ter a nossa raiz, vamos mudar de nome, daí. Vamos ter que mudar o nome. Vamos nos unir, gente. Né? Vamos estar juntos. Não vamos nos preocupar de assim, meu filho, eu preciso, aquele filho de santo naquela casa, que bom se estivesse na minha. Vamos escutar mais nós entre sacerdotes. Né? Assim como existem sacerdotes bons, existem filhos bons. Assim como existem sacerdotes ruins, existem filhos de santos ruins. Vamos ver de onde aquela pessoa veio. Vamos parar de nos criticar, gente. Porque fulano bota a vela no lado direito, eu boto no esquerdo, ele está errado. Não, gente. Vamos nos unir na tradição. A tradição é que é importante. Dentro de Florianópolis sempre foi assim. Vamos mudar esse estigma, pelo amor de Deus, gente. Ou pelo amor aos orixás. Tanto um dos dois vamos ser abençoados. Viu, gente? Vamos mudar isso. Vamos parar de dizer, a casa de fulano é tão pequenininha. Nossa, eu passei um trabalho para trazer minha entidade lá. E entidade quer saber de tamanho de casa, gente? Pelo amor de Deus, entidade quer saber de brilho. Da onde isso? Entendeu? Não sou o dono da verdade, mas todos me conhecem, sabem que eu penso assim. Há quanto tempo eu deixo de correr várias sessões por isso? Entendeu? Tem coisas que são inadmissíveis, não dá mais para aceitar. Não dá mais. Né? Infelizmente, é assim, os mais novos que estão chegando, às vezes nem ficam na religião por isso. Que às vezes vê um sacerdote ali, entendeu? Ou vê pessoas mais velhas do que ele, querendo passar por cima dele. Ele vai para outra religião. Ele não vai aceitar aquela religião que seja a pessoa pisa em cima dele porque ele tem um grau a menos. Isso não existe. Não existe. Me desculpa. Então, assim, gente, vamos se unir. Né? A gente que ama o ritual, seja Almas Angola, seja os outros rituais de Florianópolis, né? Nós somos a Ilha da Magia, gente. Ilha da Magia, já diz tudo. Vamos ter amor um ao outro. O que é amor um ao outro? Eu não gosto do pai Silvio. Tudo bem, não pode não gostar de mim. Mas vamos na casa dele. Né? Vamos lá prestigiar a casa dele. Vamos prestigiar um amigo que eu tenho lá.
Eu também não vou ser hipócrita, porque eu sei que muitos me cobram porque eu não vou na casa de vocês. Eu sei disso, mas pode ter certeza. Às vezes eu não vou pelo meu trabalho, infelizmente o meu trabalho, os horários não coincidem, certo? Mas eu já fui em casa de muita gente, né? Fui na casa de vários amigos já, não dá para ir na casa de todo mundo, certo? Mas assim, eu quero que vocês saibam, pessoal, a minha família de santo, posso te mandar um abraço, né? Pode. A família Celcassi, muito obrigado por estar comigo e com a minha esposa, né? São 18 anos ali batalhando para casa, está hoje como está, graças a Deus, do mesmo jeitinho como eu iniciei em 2000. A todos os meus irmãos de axé, né? Há muitos que eu conheço, a minha raiz de orixá, a minha mãe que me criou, a mãe Cirlei de Xangô, que tem o Sejope em Palhoça, foi ela que me criou desde pequenininho, eu já corria. Eu corria gira desde pequenininho já com ela, porque ela ia para Porto Alegre, ela veio de Porto Alegre, com a Umbanda de Porto Alegre, certo? E aos meus irmãos de Almas Angola, gente, certo? A tua sim. Eu dou, sabe que eu dou um braço de força ao Pai Leandro, porque não são todos que querem botar o peito para ser batido. São poucos que fazem isso, certo? Ele resolveu colocar a tua, fazer a carreata de Ogum, tá? A tua, que hoje sim é a nossa principal, eu não digo não na federação, ela é uma associação, ela é muito forte no sentido do quê? De poder agregar, só que agregar sozinho ele não vai conseguir. Certo? Então, eu desejo um axé a todos vocês, né? Que nosso Pai Oxalá abençoe a todos que têm o mesmo pensamento que eu, às vezes também que não têm o mesmo pensamento que eu. Agradeço a Primer TV por esse espaço, a todos, né, que estão abrindo esse espaço da Primer TV em conjunto, que eu digo, a TV em si, certo? Porque é um espaço que nós necessitamos. Precisamos desse espaço, vamos aproveitar esse espaço, vamos divulgar esse espaço. Vamos divulgar. Esse é o espaço que está sendo aberto para a gente. Vamos divulgar, gente. Vamos aproveitar. Ah, mas eu não gosto de fulano, não vou divulgar o vídeo dele. Por quê? Vamos divulgar, vamos para frente. Eles estão nos dando espaço para falar sobre a nossa religião. Eu pretendo pelo menos divulgar. Vou divulgar aos meus amigos. E que assim seja. Que nosso Pai Ogum abençoe a todos nós e a você também. Obrigada. Olha, vai ser bem-vindo aqui. E a gente vai conversar ali com ele depois, para ele voltar aqui, porque ele é maravilhoso. Além de polêmico, é inteligentíssimo. Pai Márcio também, posso? Pode. Muito obrigado pela recepção, a nossa conversa. Exato. Muito obrigado, Pai Márcio, que está aqui nos bastidores. Muito obrigado também pela presença. Olha só que maravilha. Ótimo, olha. vamos e ele se achando ali atrás das câmeras, ó. Se achando que não era com ele, olha só. É verdade, muito obrigada. Obrigada mesmo, aprendi mais um monte de coisa. Agradeço. Teve alguma pergunta que eu fiz que lhe deixou constrangido? Não, nenhuma. Eu até queria ser constrangido, porque você aflora mais pensamentos que você às vezes não consegue expor. Perfeito, então. Lembrando, gente, que esse espaço é voltado para religiões aqui na Primer TV, no canal 23 da NET, no programa Show da Tarde. Hoje, frente a frente com Lenice, ele, Pai Silvio de Ogum. Nós vamos aos nossos intervalos comerciais e a gente volta já já.